キリストの時は間接的救いでありましたが、今度は霊が直接のお力を振られるのであります。つまりキリストは天国が近づけると予言されましたが、私は天国を作る実行者であります。Dia 23 de novembro, vamos começar a aula inaugural sobre a Bíblia do século 21. Bom, para quem não está acostumado, a nossa dinâmica sempre é a seguinte: a gente faz, as pessoas vão fazendo pergunta e eu vou tentando responder. O que eu não souber, eu pergunto depois mais tarde, tá certo? Então aqui é um curso mais voltado para perguntar. É só isso, certo? O que é a Bíblia do século 21? Você quer começar com essa pergunta, é isso? Tá, tudo bem. Então vamos lá. Bíblia do século 21. Você vê que eu comecei, se você reparou no livro aí rapidamente, eu comecei falando sobre a Bíblia do século I, né? E aí a gente está mostrando que essa Bíblia do século I, ela teve no seu apogeu na última era da noite, né? De 1069 a.C. até 1931. Quer dizer, ela realmente ela deu o tom, né? Foi dominante. Teve um período depois, mais tarde, no século V depois de Cristo, com o Alcorão. Isso sem falar no Torá, que é o Antigo Testamento, e outras religiões que têm também seus livros sagrados, né? Então, é um naipe. Mas a Bíblia do século 21, agora vamos começar. Acho que não tem mais jeito da gente não falar dessa forma. Infelizmente, pode ser uma forma assim, ou fanática, considerada por alguns, ou não sei o quê, mas eu acho que com o passar dos anos, as pessoas vão ter que se definir se realmente quem é o Messias, né? Porque uma coisa é a gente acreditar na própria palavra de Cristo, dizendo que o Messias, quer dizer, o Cristo, o novo Cristo, viria, né? Faria o batismo pelo fogo. Então a ideia seria saber quem é esse que viria fazer esse batismo pelo fogo. Bom, fica difícil até para muita gente acreditar, porque a religião de Meixo Sama, né, a messiânica, do Messias, Meixo Sama, é uma religião ainda muito pequena comparada com o cristianismo, né, com o islamismo, são religiões. Então fica difícil até a pessoa acreditar que ele seja o Messias. Mas para a gente, acreditando que ele é o Messias, então ele falou, ele disse assim: olha, eu vim realmente com meus ensinamentos que são apropriados para essa época, né? Por várias razões. Por exemplo, uma das razões você pode ver, você acha que Cristo ia falar na agricultura? Não tinha essa preocupação com a agricultura. Você acha, por exemplo, uma coisa que é muito, muito assim, claro, é a questão da medicina. Você vê que o livro que era tido assim, que Meixo Sama redigiu do seu próprio punho, tá? Que ele escreveu na década de 40, né? E eu tive lá no Nakahashi, que foi um dos que, conversando com ele, tudo, ele falou que ele que escrevia para fazer as traduções. Depois, quando ele saiu da igreja messiânica, ele foi o primeiro a traduzir a criação da civilização, que foi o que Meixo Sama escreveu. E ele foi o primeiro, no livro ele fala que ele foi no mundo. Quer dizer, então você vê, não tinha ninguém escrevendo sobre a criação da civilização. Ele foi o primeiro a escrever, né? E ele fez o primeiro volume, que a criação da civilização ela é dividida em 3 grandes partes, né? A primeira é
é o lado de falar do lado do mal. Porque a Bíblia do século I, de Cristo, tal, ele só fala o lado do bem, né? Então a primeira parte do livro é para falar exatamente o lado do mal, para entender o que é isso. A segunda parte ele fala sobre a questão da medicina, né? E a terceira parte ele fala sobre religião. São essas três partes que são... Mas a proposta dele, quando ele fala que ele ia falar sobre os erros da cultura para criar uma nova civilização. E esses erros da cultura não era simplesmente religião e medicina, saúde, não era isso. Era para falar sobre economia, sobre política, sobre agricultura, que a gente falou ainda há pouco. Era um naipe grande, né? Que são esses 18 pontos que eu coloco aí. Então a Bíblia do século XXI é para falar exatamente de como se vai construir essa nova civilização, como se vai dar essas diretrizes, né? Para se formar, para construir o paraíso na Terra. Então ele veio não para anunciar, mas para concretizar. Entendeu? Então a Bíblia do século XXI é para dar esse norte, né? Então agora vamos em frente. Nilma, você tem que fazer pergunta, né? Alencar está em forma. Ele veio lendo tudo. E... Agora aproveite mesmo, porque... Não, vai ter a aula inaugural hoje, mas a gente vai falar sobre ele, acho que é no dia 11 de fevereiro. 11 de fevereiro a gente vai tratar exatamente desse... Quem é que, na verdade, criou esse primeiro livro, a Bíblia? Eu sei que foi escrito pelos apóstolos, mas eles escreveram. Não. São 40 escritores no mínimo. 40 escritores no mínimo. Mas eles não citam esses 40. Não, porque ele começou essa Bíblia, para você ter uma ideia, do século XXI, começou em 1475 a.C. Foi o Gênesis. Foi na última era da noite, na última era do dia, começou a Bíblia. Ela começou a ser escrita numa era do dia. Em 4409, né? O que? A primeira era do dia Não, é 1069. Não, aí se fez. Antes. Sim, aí tem que botar 3.000 depois. Ela começou antes do fechamento. Uns 4.000 e pouco. Começou era do dia. 4.069. Era do dia. Quer dizer, então uma parte da Bíblia, que a Bíblia, o Pentateuco, se não me engano a palavra, Pentateuco são 5 livros, né? O primeiro é o Gênesis, né? O segundo é o Êxodo, Levítico, o número Deuteronômico. O Gênesis, por exemplo, ele foi escrito em plena era do dia, a última era do dia, né? Foi escrito naquela época. E é uma metáfora, porque o negócio era entender o que se deu, né? Quando ele fala assim, que aí teve a árvore Então não foi Constantino que basicamente criou. Eu achava que tinha sido Constantino. Não, Constantino ele veio em 1400. Buscar isso pelo mundo todo e formar um livro, mas não foi ele, né? Não. Isso aí para você ter ideia, são 27 livros do Antigo Testamento, são 33 do Novo. Então você vê, somando isso aí, acho que deve estar aqui 27, que deve ser 63, né, se não me engano. São 63 livros. Essa reunião toda, o pessoal acaba chamando de Bíblia, mas é uma reunião de livros, né? Quem escreveu, por isso que eu desconfio, mas é desconfiança minha, eu fico tentando estudar para conseguir mais dados. Eu tenho a impressão que Moisés foi muito importante, porque Moisés, ele é tido como o escritor desse Pentateuco aí, né? Do Êxodo, isso tudo foi ele que escreveu. Então Moisés, ele tem aqueles milagres que ele fez, a libertação do povo, né? Tanto é que quando Cristo veio, eles pensavam que era uma libertação, uma segunda libertação, e houve certa confusão. Então o Moisés, acho que joga um papel importante. Que destrói a Caaba, é ele que vai lá destruir a Caaba, é ele, né? Eu sei que ele destrói o negócio do bezerro de ouro, aquela coisa, né? Porque Caaba, não sei. Era muitos deuses, ele aí. Era, isso aí foi. Na Caaba tinha muito. Por isso que eu acho que ele é importante, porque
dá uma diretriz, né? Porque assim, né? Se a gente for tentar entender com mais profundidade, é assim. Por que que olha só, tem tanta coisa para falar, mas vamos devagar. Você pensa assim, o que é esse negócio de bem e mal? Não é? Se a gente começar e notar que o homem, se ele veio num processo evolutivo, não é? Certamente a gente tem que pensar assim, ele veio de uma origem animal, que deu um salto quântico, vou falar na linguagem, dá um salto quântico, mas aquela herança do animal, que é necessária, né, para ele se proteger, para ele se alimentar, tudo ele tem para reprodução. Quer dizer, os animais já tinham isso. Então o homem herdou essa herança animalesca, vamos falar assim. Mas ao mesmo tempo, no salto quântico, ele ganhou uma alma individualizada, né? Quer dizer, que seria a centelha divina. Então tem o lado divino e tem o lado animal. Então essa herança, quando a gente fala nas dicotomias, quer dizer, yang, yin, claro, escuro, positivo, negativo, quando você fica olhando isso, né, fogo, água, né, você vai olhando essas coisas todas, então você vê que o bem e o mal também está assim, estão para o lado, estão para o outro. O bem seria o yang, o mal seria... Então quando você olha assim para o homem, nesse aspecto, você olha assim, bom, o bem está do lado que vai para o lado divino, e o mal é a herança que você ainda tem do antepassado, né, do animal. Então quando o homem nasce, ele volta a ter pelo menos esses dois, depois vai ter um outro, mas tem esses dois, tem o espírito primordial e o secundário com o animal. Porque o secundário continua empurrando ele aí vamos botar a palavra, para o mal, entendeu? Mas dizer que é mal é dizer que é essa herança, que não é o avanço, tá entendendo? Então ele se torna mal porque você fica vamos dizer, no atraso. É por causa disso. Você, quando se posicionar para o bem, seria você se posicionar para essa direção, que é o lado evolutivo. E no processo do crescimento humano, o que se deu quando foi expandindo a raça humana, o pessoal começou a ter que ir para outros lugares. Ir para outros lugares, começaram a comer coisas que não eram boas para ser comidas, entendeu? Passavam mal com isso. Então, eles tiveram que arrumar uma forma de como tentar consertar isso. Por que eu vou passar mal aqui, vou vomitar, vou não sei o quê? Como é que eu me curo disso? Volto a restabelecer meu equilíbrio, né? Então, isso daí, com a saída, eles começaram a tentar arrumar alguma coisa que pudesse restituir isso, esse equilíbrio. Ao fazer isso, vamos dar um nome para a coisa, ao fazer isso, na China, já 3.000 anos atrás, já começaram a fazer isso. Seria o quê? O remédio, o medicamento. Então isso aí, a gente olha assim e diz, bom, isso aí foi tudo... Agora que vem a questão. Mas antes de Cristo já tinha medicamento. É isso que eu estou dizendo, 3.000 anos antes de Cristo. 3.000 antes de Cristo na China. Porque você, quando olha assim, você diz, mas espera aí, você pode olhar, isso foi uma coisa fortuita, aconteceu por acaso, mas se você acha que não tem acaso no mundo, então quem que produziu isso? Aí é que veio o problema. Quem produziu isso é o plano de Deus. O lado do mal foi feito pelo plano de Deus. Isso ninguém falava. Aí Meixo Sama, quando escreve a Criação da Civilização, que ele fala no primeiro momento sobre isso, ele está dizendo, isso faz parte do plano. É que a gente começa a entender o mal muito, essa dinâmica de bem e mal. Quando o mal se impera, ele produz toda a civilização material. Entendeu? Agora, para a era do dia, vai precisar, e é muito mais rápido, que seria você acoplar a civilização espiritualista ali em cima, né? Para você ter... Então, isso, você diz assim, mas para que foi feito isso? Se não tivesse isso feito parte do plano, você enfraquecer o indivíduo, com remédio você vai se enfraquecendo. Quando você se enfraquece, você tem que começar a criar mecanismos de superação. Aí que foi o avanço. Entendeu? Não, por fato, se você continuasse muito forte, você ia precisar de
de criar transporte? Para quê? Entendeu? Quando você começa a enfraquecer, você começa a criar uma série de coisas que vão ajudar a criar a civilização material necessária. Quer dizer, se o homem continuaria muito no animalesco se ele não ficasse doente. Entendeu como é que é? Por isso que o lado do mal é importantíssimo dentro do plano, mas aí mesmo uma vez explicar isso, entendeu? Isso faz parte da criação da civilização. Por isso, quando eles vão escrever o Gênesis, ele escreve em forma alegórica, falando desse fruto proibido, que é o quê? O fruto proibido é o remédio. Esse que é o grande pecado, entendeu? É um pecado necessário, mas você se macula. Ingerindo remédio, você vai se maculando, vai se intoxicando. Você vai se enfraquecendo, mas foi um mal necessário, mas é um pecado que tem que começar a ser abolido. Aí ele vem no segundo volume do Criação da Civilização, ele vem dizer o quê? Ó, sobre medicamentos, sobre a medicina, vem dizendo, olha, isso aí nós temos que acabar com isso. Esse não é o caminho. E o terceiro vai ser a religião, porque quando ele fala tudo sobre a medicina, ele vai começar a falar o quê? Ele vai começar a entrar nas origens do budismo, na origem do cristianismo, ver o papel, e o papel é o limite dessas religiões, né? Limite. Ensinaram muita coisa que não era verdadeira. Entre outras coisas, a questão de como se curar. Até hoje, você vê essas religiões, vai levar você para médico. Entendeu? Não tem uma outra opção. Bom, não sei se eu me alonguei muito, acho que é melhor ter outras perguntas. Isso, agora, decidiu. Posso abaixar aqui? Olha só, um dos problemas que está afetando realmente o mundo, Tá. o problema do conflito. Então, eu coloco aqui, né, o pensamento de que a culpa dos males sociais está em terceiros. Em ser humano, a culpa do terceiro. Queria que o senhor assim, explicasse, porque assim, hoje em dia, eu acho que o conflito está atingindo a tudo, a saúde, todo o problema do mundo está afetando o ser humano. É a partir disso aí que vai surgir as doenças, vai surgir todo esse processo. Bom, é um pouco oposto, mas tudo bem, é assim, quer ver? Os três grandes males são doença, pobreza e conflito. O que gera todos os outros é a doença. Esse é o principal, entendeu? Quando a pessoa adoece, daqui a pouco, se for olhar no mundo de hoje, se você adoecer de determinada forma, você vai começar a ter, daqui a pouco tem que, se você tiver dinheiro, se não tiver, já vai para a pobreza direto. Você daqui a pouco, qualquer coisinha que você tenha, de poder não andar, não se mexer, não sei o que e tal, lá vai levar, já tem que ter um fisioterapeuta, tem que ter um médico, tem que ter um curador, cuidador, se for começar a enumerar, é uma opção de coisas para gente, para fazer cozinha, para não sei o que, para papá, o cara fica dependente, né? Então a doença já vai pegando a pobreza, vai, ó, daqui a pouco ele não tem dinheiro para se cuidar. E se entrar nos planos de governo, não sei o que, aí que o negócio fica louco. Né? E daí a tendência, porque você pode reparar só, a doença, se a gente, eu olho assim por mim, quer dizer, eu acho que está ficando até mais justo hoje, eu estou me atropelando um pouco, mas assim, porque eu estou vendo com uma certa justiça, porque hoje as pessoas já não querem mais se sacrificar por um camarada que não merece. A palavra-chave é essa, porque o que eu digo não merece? Não merece que sentido? A pessoa, o camarada começa, vamos falar a bebida que é mais fácil, né? Ou droga, ou qualquer outra coisa. O que ele pode esperar dele entrando por esse caminho? Né? O que ele pode esperar se o camarada come demais? O que ele pode esperar o que vai acontecer com ele? A tendência é ele, não se cuidando, arrebentar alguma coisa, em algum lugar vai arrebentar alguma coisa. Aí você que está fazendo todo, você diz, pô, peraí, cara, não dá, quer dizer, está chegando um momento que agora as pessoas já estão mais, ó, você não se cuidou, a responsabilidade agora é sua, você aguenta, não vai me envolver nesse negócio, né? Porque aí você começa a puxar uma mala, né? Você, em vez de fazer, vamos dizer, você em vez de se dedicar, fazer uma opção de coisa, criar uma poupança espiritual, você vai se envolver num processo que daqui a pouco você não aguenta, você vai resmungar, vai lamuriar e você vai junto naquele buraco, né? Então hoje, para entrar agora, o terceiro ponto seria o conflito. Você adoece, né? Aí vai para a pobreza, falta dinheiro,
falta gente para cuidar, e você entra no processo para cuidar, e você não tem estrutura, às vezes, para cuidar. Para cuidar de alguém, precisa ter estrutura. Você não tem, você daqui a pouco está lamuriando, você está junto, está arrastado, entendeu? Então é um processo complicado, mas é assim, doença, pobreza, conflito. Agora, quando você fala do conflito, o que eu menciono aí no livro é o seguinte. Fala que está dentro de nós. Porque tem um conflito interno e tem um externo, né? O externo você vê bem claro, guerra, qualquer coisa você pode pensar aí, né? Mas o interno, entre outras coisas, é quando falta paz. Mas a paz, ela não se limita, porque paz tem pelo menos uma meia dúzia de você falar de paz. Que tipo de paz você está falando? Entendeu? Quando são essas últimas assim, tipo, o que é uma paz religiosa? Sua reconciliação com Deus. Qual é a sua paz de você com você pessoal? O que é isso? É você retirar os seus pontos negativos, não sei o quê. Mas tem paz pela força, tem paz, né? Às vezes o cara está tudo em paz. Que paz nada, tá? O exército controlando as coisas, não sei o quê, está na plena ditadura. Que paz é essa, né? É uma paz que... E tem a paz eterna, não é de morrer não, mas tem a paz eterna, que esse era acho que era quem era um grande filósofo que bolou isso através da Revolução Francesa. Ele pensava que se ia se instaurar no mundo uma paz eterna se tivesse gente, né, com aptidões para fazer isso. Platão também pensou isso, mas pensou restrito a uma Grécia, né? Hoje em dia, Meixo Sama pregou isso na questão de você formar uma presidência mundial, que já se fala assim, mas ainda está... Porque presidência mundial tem que ser uma pessoa de alto nível, não pode ser... Hoje em dia não é porque você é uma potência econômica, uma potência armamentista, que você vai ser o presidente mundial. Isso é ditadura disfarçada, né? Então mas hoje em dia, se você olhar assim direitinho, no mundo não tem ninguém com essa característica. A conversação também não vai aceitar que vier ninguém do botão para cima. Não vai aceitar. Quer ver uma coisa que eu falei na última vez? Assim, quer ver um ponto complicado, que é o que o Meixo Sama pregou, complicadíssimo. Porque enquanto não reconhecerem ele, como é que vai ser? Vai ser conflito, vai ser conflito. Você vai querer fazer o quê? Religião, mas isso não pode ser impositivo, né? Você vai impor. Não. Eu acho que isso aí só vai ser conseguido à medida que se desenvolver pelo menos duas coisas, quer dizer, a iluminação através de se mergulhar nos ensinamentos e um nível de milagres, entendeu? Se acontecer muitos milagres, as pessoas vão começar a acabar tendo que se curvar. Então, com esses dois parâmetros, você vai se iluminando, vai começando a entender e vai acontecendo milagre. Porque também, se acontecer milagre, você não entende, daqui a pouco você não sabe o que atribuir. E ao contrário, também não dá certo. Você começa a compreender, mas não vê milagre, você diz, isso aí é papo furado. Então, são duas coisas que tem que trabalhar junto, né? Não sei se... Mas o conflito interno é isso que a gente vai ter que vasculhar no livro. A situação do senhor, quando o senhor fala, quando o senhor entrou para a igreja, né? Assim, conflito dentro do senhor. Conflito interno. O senhor conseguiu... Fala assim porque as pessoas vão entender, entendeu? Meixo Sama também foi conflito interno. Conflito interno. A pessoa descobriu a religião através desse conflito. Começou a morrer, começou a perder um monte de coisa. Ele aí teve que fazer... Esse é o processo que está escrito aí no livro, que a gente tem que caminhar para o conflito interno, né? Que aí você tira muita culpa dos outros, não sei o que, você começa a ver o que você tem que trabalhar em você mesmo, né? Isso é o... Eu falei isso porque assim, eu estou vendo que o mundo está gerando tudo na sociedade, os conflitos. Gera tudo, dando lá, dando na rua, não sei aonde, qualquer lugar é isso. Que no mundo mesmo, um dos grandes conflitos disfarçados é poder. Poder, você vê que é descomunal como a riqueza... Porque uma das coisas que está acontecendo, que o pessoal está percebendo, é que a partir da década de... talvez 80, mais ou menos, ficou bem visível que a classe média fez isso, mas mundialmente. Entendeu? Achatou, então o que está acontecendo hoje em dia é o seguinte: os ricos estão disparando,
ficando com uma riqueza descomunal. A pobreza, o que está acontecendo? Você dá aqueles vintém, tira da classe média, dá aqui e alimenta o rico, quer dizer, com esse jogo, você está... E o problema é que acabar com a classe média é você mexer numa coisa chamada 369, entendeu? O 369 é essa combinação, né? Porque você repara só, por exemplo, nesse caso, você teria que ter o investimento, o cara que é técnico e os trabalhadores, quer dizer, os operários, lá o que seja. Isso no mundo do comércio. Quando você estuda, você tem que ter os 3 anos, 3 anos, 3 anos. Quer dizer, 3, você juntando mais 3 dá 6, juntando mais 3 dá 9. Várias coisas são esse 3, 6, 9. E eles estão acabando com... Tem que ter a classe rica, a classe média e a classe pobre, né? Não é que tem que ter, quer dizer, existe, né? A gente começar a querer mexer nisso, a gente pode tentar mexer nisso, mas para mexer nisso, você tem que se preocupar algum dia chegar aonde? Porque nós estamos mexendo no seguinte, plano superior, plano intermediário e plano inferior. No início só tinha plano superior e plano inferior. Plano intermediário não existe, porque o plano intermediário do mundo espiritual era o homem não existia. Entendeu? Quando você vai subdividindo em termos de matéria e espírito, aí você começa a ter, então o plano superior tem matéria e espírito, o plano intermediário tem matéria e espírito, o plano inferior tem matéria e espírito, já deu 6. Entendeu? Aí se você incluir o plano intermediário na história, você vai gerando 9, quer dizer, a gente está mexendo, eles estão mexendo em muita coisa que, se soubesse, levasse em conta o que o Messias fala, você podia regular várias coisas no mundo, entendeu? Você teria uma diretriz. Como a gente não tem essa diretriz, você fica entregue ao quê? Eu mando, eu tenho as armas, ou eu tenho a economia a meu favor, aí você fica se norteando por isso. Isso aí só vai gerar o quê? Conflito, né? Se você quer a palavra conflito só, vai gerar outras coisas, vai gerar doença, vai gerar... Esse aqui é o problema, quer dizer, ou a gente volta a se nortear, o mundo se nortear, estou falando do que eu acredito, quer dizer, pela verdade, não é pseudo-verdade não, pela verdade, para quem vai dar essa verdade para esse século 21 e 22, quem vai dar isso? Eu acho que é Meixo-sama. Enquanto o pessoal não conhecer isso e aceitar, vai ficar entregue à própria sorte. Essa própria sorte é um problema, o mal ainda vai continuar vigorando, vai continuar mandando. E aí a gente está sofrendo isso porque nós estamos no juízo final. E o juízo final ele tem que fazer o juízo em cima de várias coisas, para ser o final, né? Ele tem que fazer, primeira coisa, fazer o juízo em cima da medicina. Para você ter ideia, por que em 1940 ele escreve e ninguém traduz? Vai falar em 1940 quanto à medicina. Hoje, o pessoal já está achando que pode falar. Por quê? Eles achavam naquela época que já tinha... A tuberculose acabou. Acabou? Está aí, ó. O Meixo-sama falou, não adianta, isso aí é papo furado. Você só está congelando, entendeu? Mas não podia falar naquela época. Falar com a agricultura como? Segunda Guerra Mundial, acabando com a alimentação, o pessoal não tem alimentação, não tem o que comer. Você dizer que não pode botar nitrogênio no solo, não sei o quê. Como que você vai falar isso? E não pode esquecer que na Segunda Guerra Mundial, o imperador japonês era Deus. Então como é que você vai falar contra Deus? Entendeu? Então fica calado, porque senão lembra que o moto, que o Meixo-sama pertenceu ao moto, o moto foi destroçada. Segunda Guerra Mundial. Hein? Nós tivemos lá, eu e o Flávio tivemos lá em São Paulo, na Omoto de lá, naquele... Tem Omoto ainda, né? A gente viu. A Omoto tem várias coisas, mas quando chegar nessa época que a gente vai falar, é o livro Religião, é o volume 6º, né? 5º. Não, 5. Volume 5 a gente vai falar sobre religião. Então a gente vai falar sobre o Omoto, o papel que ela teve, né? A gente ficou lá um tempo lá, então tem muitas coisas, né? O que é que representa o... Bom, a gente vai falar isso, não negute e tal.
O Yang Ying, quer dizer, você toma como... Porque se usar a palavra fogo e água, fica esquisito, porque a gente sabe o que é fogo e água aqui, né? Embora o fogo é uma coisa mais difícil, a água você explica H2O, o fogo é mais difícil. Mas você tem que entender falando assim... a gente fez aí física moderna, com a física quântica, né? A gente usava assim uma expressão que à medida em que você baixava as energias ou subia as energias, você conseguia criar materialidade ou você se afastar da materialidade indo para esferas mais espiritualizadas. Entendeu? Então, quando a gente vai usar só essa palavra, porque você pode usar a palavra filosoficamente essência, pode usar espírito, vamos usar a palavra que em termo mais religioso seria espírito. Então, o espírito do fogo e o espírito da água. O espírito do fogo é o Yang, o espírito da água é o Yin. Entendeu? Agora, essa dicotomia, vamos falar do bem e mal. O bem e mal, o que vai acontecer? Hoje, a predominância é da água, ou seja, do mal. Em que sentido? É o sentido, se a gente for colocar várias coisas, seria: quem é o mal hoje? Qual é a civilização mais materialista que tem? Os Estados Unidos. Entendeu? Então, hoje, quem comanda é os Estados Unidos. Né? Em termos de riqueza, em termos de armamento e tudo, você é assim disparado. Né? O Mestre Sama, o que é que tentou? Ele tentou, vamos salvar os Estados Unidos, foi um ensinamento dele. Ele tentou levou o ministro para lá, para os Estados Unidos, né, tal. Mas até hoje, aquilo lá não se desenvolve muito. Porque o pessoal acredita muito na matéria, né? Então fica difícil. Então, a ideia é a predominância do mal, ele vai se enfraquecendo à medida em que a era do dia foi entrando, o elemento fogo, mais Yang, fosse estabelecendo no mundo, e ao mesmo tempo o poder do Jorei vai aumentando, porque você vai tendo mais elemento fogo. Então as coisas não poderão ficar mais escondidas, e as coisas que estão com muita mácula, elas não vão ficar congeladas, elas vão começar. Então, uma das revoluções que vai acontecer no mundo, que não vai precisar ser sangrenta, não vai ser precisar de conflito externo, vai ser um conflito interno, porque todo mundo, o suíço que a gente tem, quer dizer, o espírito da água, dentro da gente, maculado, sujo, aquilo ali, ela vai começar a nível de atômico, a nível de quanto, aquilo ali vai começar a incomodar, vai começar a desestabilizar, entendeu? Então, o próprio homem, as pessoas vão começar a adoecer. Hoje você vê o seguinte, você vê o Brasil, se acompanhar. Hoje, bem ou mal, você tem que acompanhar assim, não pode ficar assim, não está acontecendo não, está acontecendo as coisas, mas vai devagar. Hoje já tem gente na cadeia, branco na cadeia, e posto pelo negro, entendeu? Posto pelo negro. Então hoje já está bom, porque você já está começando a mostrar que as coisas não são bem assim. Se o nego ainda vai dar golpe, fingir que está doente, outro vai fazer não sei o quê, tudo bem, mas já estão incomodados, porque não é fácil você ficar naquele mundinho ali, entendeu? Daqui a pouco a pessoa, não, tudo bem, você fica aí no hospital. Pô, já é chato você ficar no hospital, né? Daqui a pouco você pode ter um corte no salário, você não ganha mais dinheiro, e aí? Vai caçado. Então que hoje as sujeiras, e já o Lula está tão contraditório, que ele agora está dizendo que ele vai dizer umas coisas que ele sabe, não sei o quê. Se ele sabe, já sabia antes. Então, entendeu? Ele está se metendo num rolo que hoje vai ficar, as coisas vão ficando cada vez mais claras. E com o passar do tempo, vai sobrar para tudo quanto é lado. Desde doença, né? Econômico, político, a agricultura. O que o Mestre Sama falou, que o pessoal achava, vai ter comida e nós vamos ter o que comer. Já não está assim? Pô, caramba. Está um problema sério, você só come com veneno, cara. Ele fala de agricultura natural, né? Para quando chegar o juízo final. Exatamente. Tem que se fazer, o juízo final é o juízo em cima de, pelo menos vamos falar assim, em todas as áreas de conhecimento. Enquanto que não fizer o juízo, inclusive, para você falar na política, vai ter que ter juízo em cima da política. E nós vamos ter que falar de quê? De ética, de justiça, de política. Não pode ser essa ética vagabunda que está aí, né? Tem que ter uma justiça forte, que puna realmente, entendeu? E às vezes você pode
Eu estou falando justiça no sentido mais amplo. Vai ter punição mesmo, fez bastante erro, daqui a pouco o cara está pagando aí, né? Quanta gente você vê que às vezes paga de forma indireta, morre o filho, aí o cara fica desesperado, daqui a pouco ele morre. Não aconteceu com gente assim, na política? Vai acontecer. É só você prestar atenção no que está acontecendo, né, no mundo. Você vai ver que a justiça já está sendo feita, ou seja, o juízo já está se estabelecendo em vários lugares. Mas ele não fala que tem que ter o mal, ter a sujeira, ter as confusões para poder limpar, para poder ser Isso. perfeito? Isso. Os barreiros? Vai ser a destruição e construção ao mesmo tempo. Tem muitas destruições que vão acontecer, né? Tem coisas assim que é meio esquisitão. Você está vendo a terra, daqui a pouco o cara faz moradia num lugar, lá, pum. Por que razão? Você pensa só, você começar a tirar muita coisa de dentro da terra, aquilo ali vai começando a ficar estável, né? Então daqui a pouco o cara está ali, tem um fenômeno que eu não lembro que o nome é esquisito mesmo. O nome é assim, que as coisas, você vai tirando coisas da terra, daqui a pouco tem casas, moradias ali, daqui a pouco afunda. Tem um nome para isso, hein? Mas tem um nome que se usa para essas coisas. Quer dizer, vai ver o Ártico, né? Tem aquela do Greenpeace que está lá falando, salvar o Ártico. Salvar o Ártico de quê? Claro, não está tendo derretimento, está tendo Olha, tem muita coisa. Eu acho que melhor eu não vou ficar liberando essas coisas todas. Não precisa ler, não. Você vai perguntando mesmo, sem precisar ler. A criação da civilização mesmo. O 2 e o 3 já foram trazidos? Olha, no tempo do Nakahasta, ele só fez até o 2. Eu me lembro que ele falou comigo assim, rapaz, eu estou parado porque eu preciso de alguém que entenda do assunto para eu poder traduzir. Você conhece o Vadimeco, né? Conhece? Vadimeco assim, é um tipo de pertence ao livro de literatura que eu vi até, eu estava nadando com um camarada, ele falou, eu preciso, porque eu preciso traduzir, ele até é tradutor. E aí precisa ter esse livro de referência para... Mas se você não é do ramo, você não consegue. O Nakahasta não era médico, não era da saúde. Então, quando começava a ter, para você falar das coisas de saúde, você precisa, às vezes, termos técnicos. Ele não tinha esse termo técnico. Então, na verdade, traduzido só tem... Não, tem um e tem o 2. Mas eu acho que ele fez... ele parou... Vamos falar nessa linguagem. O bem e o mal ele fez. Medicina ele dividiu em 2. Mas eu me lembro que ele só fez a primeira parte. A segunda ele não fez. E a terceira do bem, da questão da religião. Mas isso é o lado do Nakahasta. Agora, se você vai para o lado da Torô, a Torô já tem 4. Ele fez o primeiro, segundo, terceiro, que é esse que eu falei, e o quarto. A Torô já tem. O quarto é a religião. Dividiu geralmente segundo e terceiro. Agora, vamos dizer, a messiânica mundial do Brasil e tal, não. Ela tem um antigão. No antigão eu tenho esse antigão. O antigão ele fez os 4. Mas ele fez num só. O antigão que eu tenho, se você me perguntar, eu desconfio porque já faz tantos anos, eu consegui isso, já estava assim, impresso, entendeu? Assim, não era em forma nem de livro, era xerocado, folhas grandes, entendeu? Quando o senhor fala ele fez, por exemplo, Eu acho que a tradução deve ter sido feita pelo Nakahasta. Deve ter sido feita. Mas depois ele fez para... Aí vem a minha dúvida, entendeu? Porque se aquilo ali apareceu, e na época que eu peguei, foi antes do que o Nakahasta mostrou, ele chamava naquela época, né, agora é Templo da Luz do Oriente, mas naquela época ele chamava Templo Messiânico Universal. Nós chamamos o quê? Igreja Messiânica Mundial. O que é que ele fez? De igreja botou templo e de mundial botou universal. Mas é para dizer a mesma coisa, né? Agora ele trocou depois para Templo da Luz do Oriente, né? Quer dizer, ele já morreu, né?
faleceu. Eu desconfio que aquela tradução, aquilo era antes. Só que o pessoal não bota data em nada, você fica meio perdidão, entendeu como é que é? Porque eu gosto da Torrô, que a Torrô põe datas em tudo, já notou? Põe data em tudo, tá tudo datado. Os ensinamentos todos datados. Fica mais fácil. Pra gente, porque é assim, quer ver? Eu tinha 2 critérios. Um, eu diria o seguinte, olha, que o pessoal não se dá conta. Mas se você usa a palavra Meixo Sama, Meixo Sama nasceu em 1882 e morreu em 1955. Quando você fala Meixo Sama, isso só se deu a partir de 1950. Então, se você levar ao pé da letra, você só podia levar em conta os ensinamentos de 1950 até 55, tá certo? Se você levar muito a pé da letra, ele vai dizer o seguinte, não, o negócio tem que ser só a criação da civilização, tá certo? Eu não, eu fiz o seguinte, eu entendi Meixo Sama numa plena evolução. Quer dizer, desde 1931 até antes, eu já começava chamava-se Mokichi Okada e tal, mas eu estava vendo ele, é claro que muitas coisas que ele foi falando, ele foi mudando, foi acrescentando. Ele falava assim, nós vamos salvar a humanidade, toda a humanidade, a palavra salvar toda a humanidade. Depois, mas aí você vê o processo evolutivo, você vendo pelo tempo. Depois ele começa dizendo assim, não é salvar toda a humanidade, né? Tem uma hora que ele fala muito claro, diz assim, eu tenho que, para dar a diretriz. Porque no fundo essa humanidade, quando você fala a palavra, você está falando da natureza da humanidade, a natureza do homem. A natureza do homem não é simplesmente biológica, porque senão você salvar a vida, você só entende salvar a humanidade e salvar a vida. Aí você vai virar um salva-vida, vai virar um médico, né? Não, o médico chegou lá, o cara estava com uma hemorragia interna, ele foi lá, salvou a vida, é um salvador. Já pensou um cara, uma topeira, um burro, ignorante, tremendão, 12 por 8, pressão, sem colesterol, sem nada, mas um tapado, um burro, esse cara está salvo? Mas não tem jeito, rapaz, ele tem que salvar a lógica também, a lógica, o ser também é lógico, o ser também é biológico, é psicológico, ele tem tanta característica do ser, né? O ser é cidadão. Se ele for um camarada que não está nem aí para a cidadania, esse cara está salvo? É um cara egoísta, só pensa nele, entendeu como é que é? Então salvar é uma coisa complicada. É salvar a humanidade, é salvar essa inteireza toda. E só alguns que estão preocupados com isso. Quem não está só na meia boca, né? Esse também está meio salvo também. Não está salvo porque está na meia boca. Né? Parece, muitos estão, poucos ficarão. Era 10%, depois com o passar do tempo passou para 3% da humanidade. 3% da humanidade é hoje a população brasileira. Pra você ter uma ideia, você espalha a população brasileira e esses serão os salvos. Porque ele usa uma expressão que está aí no livro, você vai ver. Esse mundo podre. Ele usa essa expressão. Esse mundo podre. Tá podre, cara. Então muita gente vai adoecer, ou não adoecer, vai ter episódios aí de desastres e nesse mundo todo, o pessoal vai se complicar todo, né? Os ensinamentos que chegaram, ensinamentos não, foram 4 pontos que chegaram no Japão, daqui a 2 anos, agora é que a igreja não colocou eles, lá no Jornal Centro, pelo menos estão numa tabuleta, são esses 4 pontos. Um desses pontos, que chama, fala até do próprio sistema. Se esse sistema for quebrado, mire-se em mim. Ele coloca isso. Está lá, botaram na parede, fizeram essa gentileza. Pensei que não ia colocar, mas colocaram. Então ele fala, mire-se em mim. Porque Deus realmente vai quebrar o sistema que o homem produziu. O homem, para tudo na vida, ele cria um sistema. Né? Ele trabalha no ritmo de um sistema. Sistema é você interconectar as coisas e colocar dentro de uma organização. Por exemplo, a sistematização, essa aqui. Houve uma sistematização, eu procurei conectar
as coisas e colocar dentro de uma organização. Porque existiu, se você reparar, o processo que existe dentro da igreja e o processo meu, pessoal. Dentro da igreja, você obedeceu muito, quer dizer, ou você botou, às vezes, em formas de... Às vezes não leva muito em conta o tempo. Seria uma coisa boa se levasse em conta o tempo. Entendeu? Esse ensinamento foi feito em tal época, isso aqui foi feito. Fazia um processo assim evolutivo, mas isso não foi feito. Aí no início começaram a colocar assim por temas, às vezes, aglutinar algumas coisas que são, mas por inteireza, o ensinamento inteiro, entendeu? E Meixo Sama, no forte do Meixo Sama mesmo, eram duas. Era jornal, a revista da igreja, entendeu? De vez em quando convidavam ele para escrever alguma coisa em outro lugar. Ele deu uma palestra num teatro uma vez, tal. Algumas coisas foram feitas assim, mas o grosso de Meixo Sama mesmo era responder dentro do interno, né? Porque quem é que ia querer ouvir Meixo Sama em plena Segunda Guerra Mundial? Você tem que pensar assim, ninguém está interessado em ouvir, entendeu? Então escrevia uma coisa interna. A criação da civilização ele escreveu com o próprio punho. Porque outro ele ficava falando do ensinamento e fazendo outra coisa, entendeu? Então ele fazia isso aí. Esse foi o primeiro que até eu estava conversando com a ministra, estava dizendo assim, eu me lembro daquele livrinho azul, pequenininho e tal, que houve uma dificuldade para colocar, a nossa dificuldade foi o mundo espiritual. Ih, vai botar mundo espiritual, vai espantar o pessoal dentro da igreja, né? Pois é, olha só, aí depois veio aquele tijolão daquele azulzão, né? Agora está com esse de cor de ouro aí, tá certo? Mas você não veio o Pão Nosso antes disso, você vê que o Pão Nosso começou a aglutinar outros livrinhos junto, né? Novos Tempos, botou um pouco de Chave de Fusão, botou um pouquinho ali, misturou um pouco. A minha escolha não foi essa. A minha escolha, eu olhei para aquilo e digo assim, Meixo mandou sistematizar, então eu vou sistematizar da minha maneira. Qual era a minha necessidade na primeira década minha sendo messiânico? Eu estava metido dentro da igreja, então eu olhava para aquilo e digo, mas quais são as atividades mães da nossa... Aí eu olhava, né? Tinha dedicação, né? De vários tipos. E quais são? Encaminhamento, a parte de culto, a parte de doença, como faz. Eu comecei a pensar nessas coisas ali. Aí eu destinei a sistematização, foi aquele livro que eu te dei, lembra aqueles de capa, que eu mandei fazer uma capa dura, com a capa. Mas só fiz um só, depois dei para elencar. Porque eu já tinha mudado a ótica. Eu digo, não vou ficar aqui dentro da igreja, porque Meixo Sama manda fazer outra religião. Eu vou ficar perdido aqui só falando religião. Não quero fazer isso, não. Aí passei para outra religião. Aí aglutinei no primeiro momento. Eu digo, tem que ser através das profissões. Vamos chegar nas profissões. É isso que interessa. Porque todo mundo é profissional e era difícil. Você até para arrumar gente para... Quem era mais dedicante, às vezes, é o pessoal da noite. O pessoal que trabalhava ainda vinha. Os outros faziam umas boquinhas ali, mas o cara mais pega assim, era o cara que era comprometido. Esses caras que são bons. Mas eu me estrepei todo, porque eu acho que já falei para vocês, eu fui fazer aglutinei, trouxe meu pessoal lá do fundão, lá, o dirigente meu acima tal, resolveu fazer o que? Aproveitou aquele bando de gente que eu trouxe, enchi lá para falar sobre as profissões. Ele começou a falar da discórdia que existia dentro da igreja, espantou todo mundo, cara. Aí eu digo, desiste desse negócio. Aí eu comecei a pensar em olhar para o próprio ensinamento, e bom, Meixo Sama aqui nesse ensinamento, ele falou aqui de economia, e eu comecei a fazer uma coisa que, para muita gente, isso era como se fosse uma coisa, como é que eu vou falar a palavra? Pecaminosa, sei lá como é que eu vou usar. Você fazer isso, destroçar o ensinamento de Meixo Sama, tirar? Não, aglutinei, segundo que depois de aglutinar ele todo, aí eu visualizei, que eu não me preocupei, eu fiz a sistematização depois de olhar tudo. Quando eu aglutinei tudo, espera, isso aqui dá em 18 tópicos. E dá uma disparidade, porque saúde, que ele falou muito sobre saúde dá 10 vezes a felicidade. Ele fala sobre felicidade, mas felicidade é um livrinho fino e saúde é um livro grosso. Dá 10 vezes isso aqui, mas eu não me preocupei em querer fazer as coisas mais ou menos. Não, eu digo, vou falar como o Meixo Sama fez.
E falando isso, que eu dividi, os livros seria fundamentação, salvação e missão, você vê que fundamentação é muito maior, missão é menor. Quando você chega na missão, que é o final, ele já é menor. É de 6 livros, 6 livros, 6 livros. Fundamentação, salvação e missão. Esse é o da cavadura? Assim? Não. Essa é a filosofia religiosa do Messias. Ele finalizou fazendo aquele da cor lilás, né? Cor lilás. Isso. Agora eu estou partindo para outra. Agora é a Bíblia do século XXI. Porque agora eu cheguei à conclusão seguinte, eu acho que eu tenho que fazer, estou usando essa expressão, eu acho que eu vou ter que escancarar, porque eu não sei se está na hora, se não está na hora, mas pelo menos, eu vou brincar aqui, pelo menos está na minha hora, entendeu? 70 anos agora que eu vou fazer, e o que eu vou ficar pensando, cara? Eu acho que eu tenho uma responsabilidade seguinte, quem quiser entender, que entenda. Quem não quiser que entender, não entenda. Entendeu? Não vou ficar preocupado se o camarada não vai entender. Eu não vou querer ganhar ninguém. Quem vai ser ganho é aquele camarada que tem que ser ganho. Quem não tem que ser ganho, vá plantar batata, vai fazer outra coisa. Eu não estou interessado nisso. Então, eu tenho que falar isso, então eu vou falar isso claro. É isso. Quer dizer, eu falo. A partir desse gancho está na minha hora, quer dizer, digamos que estamos passando pelo mesmo momento, talvez, está na minha hora. O compromisso, né, de um estar na hora é muito sério, né? Exige um compromisso muito grande, né, de uma seriedade, uma pesquisa, então, e uma cerimônia de questões, até que você consiga encontrar. Né? Então, por isso eu estou aqui hoje. E então, por estar na minha hora, eu estou nesse tempo, ou também alguns outros lugares que eu não estou muito infeliz, mas estou com você, sabe? Considerando, tentando arrancar questões para que eu possa fazer na minha hora algo decente, algo sublime, algo verdadeiro. Agora não dá nada para pensando em olhar na exposição, em salvar, mas não quero fazer, não é mais esse o meu objetivo. Eu sou educadora, então, uma das coisas que eu consigo entender, se permitir a possibilidade de existir de Messias, né? E se a forma como isso é oferecido, como todo o ensinamento, não, a prática dele é oferecida é de uma simplicidade tão absoluta, para quem frequenta outro lugar, a gente vê que é tudo mais complexo, mais difícil, é pago, não é? Ali não, as naves estão abertas, as portas estão paradas, com 10 milhões de lugares, e eu não consigo entender, ou seja, as pessoas todas nesse jogo de conflito de bem e mal, não é? E eu não entendo por que as naves estão sempre tão vazias ou paradas por outros lugares que estão cheíssimos, estão sendo muito cheios. Inclusive que as pessoas até param. Isso é uma coisa que me intriga. O que há? Se a Bíblia estaria nessa coisa de que os eleitos são pouquíssimos, então só entra na igreja desse ano para aparecer que os eleitos poucos, seria isso? Olha só, isso aí a gente foi colocado na... O que acontece muito, vamos traduzir para o nosso curso aqui. Se hoje você está vendo aqui, tem esse grupamento de gente. Mas se você for num dia no curso nosso, e às vezes diminui muito, entendeu? E eu não estou nem um pingo preocupado. Por que eu não estou preocupado? Porque o que o Mestre Sama fala é o seguinte, né? Que uma vez, eu estou falando como ele agiu, um pessoal disse, Mestre Sama, os cursos de iniciação estão cada vez ficando com menos gente. Foi colocado essa questão para ele, né? Ele respondeu dessa maneira, né? Disse assim, olha, as flores é fácil aparecer, o difícil são os frutos. Entendeu? Então eu fiquei pensando, é isso mesmo, quer dizer, fruto maduro então, nossa senhora, é dificílimo encontrar um fruto maduro, entendeu? Jabuticabeira. 15 anos. Uma Mas vez? sobre isso que ela falou aí,
sobre isso que ela falou, lá no livro Quântico, tem lá um cientista que ele diz, estudei tanto, fiz tanto para estar aqui. Ah, sim, isso aí. Está escrito por ele. O problema é que você tem uma faixa. Você tem uma faixa. Essa faixa, enquanto você não chegar ali, você não dá o salto. Então, às vezes, vamos falar que fosse de 0 a 10, suponhamos, né? Ou de 10 a 20, qualquer coisa. 10 a 20. O cara, às vezes, está com 19. Ele já está desanimado, porque ele já fez tanto esforço e não está vendo o resultado. Mas, às vezes, mais umzinho, ele daria um salto, entendeu? Mas como ninguém enxerga a aura, não enxerga nada, não enxerga, entendeu? Então o camarada fica achando que está sendo inútil aquilo, ele fazendo aquele esforço dele, aquela coisa toda. Então, o ideal é a gente não ficar muito preocupado, porque quando isso aqui dá o salto, é quando a fruta está madura, você percebe, né? O cara, uma das características que tem, né? Até eu estou botando no livro, aí você vai ver, uma das coisas. Primeira característica é a sinceridade. Se não tiver sinceridade, a sinceridade se revela, porque você vai ver na pontualidade, você vai ver no compromisso da pessoa. Se a pessoa não tiver esses dados, acabou. Você não precisa nem levar a pessoa muito a sério, entendeu? Não leva muito a sério não, porque não merece levar a sério, porque não merece que eu falo assim, no sentido que ela não está pronta, né? Outra coisa, outro dado, tem Kyodoshin ou não tem? Kyo, né? É procurar, desejar. Kyo, do, caminho, Shin, coração. Então, o coração de procurar realmente o caminho. Tem gente que não tem esse coração de procurar caminho nenhum. Ele não tem essa busca, entendeu? Então, se não tem, eu vou ficar preocupado. Não posso ficar preocupado. Você só tem que oportunizar. Essa é a palavra-chave que eu estou usando, que o Meixão usa aí. Eu usei umas 3 vezes, só num trechinho pequeno. Dar oportunidade, dar oportunidade, dar oportunidade. Ou seja, tentar fazer com que o camarada se chegue mais para poder dar o salto quântico dele, entendeu? E eu estava falando com a minha mãe, ela falou assim, do ensinamento eu li, não adianta ler uma vez, tem que ler outra, porque cada vez que você vai lendo, você vai entendendo mais, melhor, um pouco mais assim. Porque você leu assim, pensando que era assim, não era assim, era mais complexo, não é? Então, o Meixo falou isso, por isso que nós fizemos esse curso da Física Moderna e Ciência Espiritualista, que ele falou, eu não tenho mais linguagem, vocês não me dão linguagem para eu poder conversar com vocês. Por isso que ele bate muito na tecla da junção da ciência com religião, fazer a ciência espiritualista, mas precisava de uma linguagem. A física moderna, a física quântica, a teoria da relatividade, chegou um pouco para ajudar nesse contexto, mas eu acho que ainda tem que engrossar mais, tem que ter mais física se aproximando da espiritualidade para poder juntar. Não... Então, você fez um ciclo que você chegou ao ponto, né? Você fez um ciclo. O ponto. Vitirim. Ou seja, talvez não você está nesse momento de buscar mais linguagem. Isso. Talvez isso também, essas outras linguagens também necessitem de mais linguagem. Talvez as pessoas tenham níveis diferentes de compreensão, a linguagem é uma coisa assustadoramente imensa. Então, quanto mais a gente trabalhar em termos de linguagem, então, se deixa essas portas mais abertas, ou seja, um entendimento maior, né, que você está fazendo, né, você está em movimento de ampliação de linguagem. Mas vamos explicar mais umas coisinhas, olha só. Você lembra que você tem pensamento, palavra e ação, né? Quando você fala a palavra linguagem, está se referindo à palavra. Tem uma hora que começar pela ação, até eu estava explicando a última vez, vai fazer um culto ecológico, né, um culto ecumênico. Cara, a tendência é dar confusão, né? Porque já vai botar a imagem, você não pode botar a imagem aqui, eu não acredito nisso, aí você vai querer botar a hóstia, outro, esse negócio aí, vai ser uma discussão sem fim, né? Capaz de sair até na bordoada, né? Fazer um negócio pela ação. Então a gente vai, essa tentativa que a gente está fazendo aqui, que a gente vai fazer em vídeo, unidade religiosa,
através da palavra, procurar os princípios das grandes religiões e ver Meixo Sama falando ali. Bom, mas tem uma coisa anterior, que essa é a complicação, é você entrar pelo mundo do pensamento. Do pensamento. Aí é complicado, porque a gente vai chegar a um ponto que a gente vai necessitar de colocar adjetivos na palavra inteligência. Entendeu? Porque o pensamento, com que inteligência? Né? Você pode chegar a um... Tem muita gente aí que está fazendo achismo de tudo. Né? Porque não tem inteligência nenhuma, então só acha isso, acha aquilo lá. Hoje a Bíblia, ela tem mais da metade da população mundial, quer dizer. Então é uma coisa assim muito grande, né? Se você tem ideia, o segundo livro mais lido, eu já vi o filme antigo e vi o moderno, que é o que chama-se O Peregrino. Que livro é esse? Ele é um livro que foi feito, quem fez isso aí foi em 1648, se não me engano. Aqui, é isso mesmo. E ele era um comerciante, meio empobrecido, não era muito rico não. E ele começou a falar, botaram ele em cana. Ele passou uns 10 anos em cana, entendeu? E na sacada dele, ele resolveu escrever, que a ideia é o seguinte, você tem um homem que andava com um fardo nas costas. Né? Mas era enorme, então, assim, ele andava com aquele fardo nas costas, mas ele queria salvar a família dele. Então, na hora que ele queria salvar a família dele, ele começou a receber alguns comandos. Eu tenho um negro chamado Evangelista. O Evangelista deu um comando para ele, que ele estava acho que a palavra não era terra da destruição, mas ele é cheio de imagens assim, tem terra da destruição. Ele queria para a cidade de Jerusalém Celestial, para salvar ele e a família dele. Isso está no livro. No livro. O livro todo, assim. O livro dele, tem uma hora que ele para no Castelo das Dúvidas. Metáfora, igual aquele... como é aquele negócio Branca de Neve, não é outro? Como é que é? Tem um que também que é Alice no País da Maravilha, cheio dessas coisinhas, já viu? Mas esse cara também é assim, rapaz, é muito gozado. Que ele passa por várias situações, né? Esse livro, para você ter ideia, ele bate do Alcorão. O Alcorão foi feito em 500 depois de Cristo. Esse foi em 1600, quase 1500, mais 1000 anos depois. 1000 anos depois de Alcorão. O Alcorão é mais antigo, tinha que ter mais gente, né? Não, ele ganha do Alcorão. Ganha do Alcorão. É um livro interessante, assim, para quem quiser dar uma espiada, né? Tem as Ilíadas de Homero. Hein? Livraria você acha mais? Bom, aí não sei. Mas baixa na internet, internet. Ou então compra esse livro agora, esse filme que eu vi moderno, eu encontrei me cobraram R$1,50, porque é tão antigo. Não é antigo, esse é novo, mas ninguém quer ver nada, né, dessas coisas. O pessoal quer ver filme mais de ação, de coisa assim. Então esse de R$1,50, eu fiquei lá vendo, vi umas piadas. Interessante você ver um camarada que ficar preso, né, e ficar escrevendo uma coisa dessa. Né? Hein? Eu vi os 2 filmes. Eu não cheguei a ler o livro, não. Não, é livro. É livro. Mas há filmes que tratam do que vem do texto? Ele foi escrito em 1600 e pouco, não tinha cinema, era livro mesmo, na base do livro. Você falou, eu vi o filme, você falou, eu vi o filme. Eu vi o filme. Que filme você viu? O Peregrino. Tinha um filme com esse nome mesmo. Agora, isso que você estava falando aí, você falou, eu até falei, só para você ter uma ideia, está filmando ainda não, né? Tá? Começou a filmar de novo? Oh, que alegria! Olha só. Tá vendo? Vai e volta, cara. Isso é bom. Ó, vocês perderam um pedaço aí que eu não sei qual foi, eu não vou repetir não, nem sei o que eu falei também, olha só. O que eu estava falando é do antes. Para você ter uma ideia, eu achei tão gozado que eu escrevi isso aqui, que eles escreveram a Bíblia, não, que é a Bíblia, o livro de Satã. Olha só, é a Bíblia do satanismo, né?
Aí eu botei, ó, primeira coisa, ele se diz que é a palavra da matéria. Nada espiritualista, não. Palavra da matéria, cara. Entendeu? Depois ele fala o seguinte, ó, morte ao fraco, saúde aos fortes. Morte aos fracos, saúde aos fortes. Escute-me que confundirei multidão extasiadas. Questionar as leis do homem de Deus. Crucifixo simboliza a incompetência. Ascender o novo homem para levá-lo ao sucesso material. Esse cara é bom. Quem mostra outra face é um covarde. Aquele negócio de Cristo manda dar, tá? Cara, esse é um covardão, cara, entendeu? Ó, amaldiçoa os pobres de espírito. Que pobre de espírito? Abençoado os destruidores da falsa esperança. Olha só. Pô, mas se você olhar direitinho, o que representa isso? É você olhar o lado do mal, cara. O lado do mal é isso mesmo, cara. E quanta gente que vai fazer pregoar isso, não sei se você lembra aquele que até já morreu, já, o Sivuca. Bandido bom é bandido morto, entendeu? Enterrado em pé. Você entendeu? Quer dizer, então, esse lado do mal fica bem claro, a Bíblia do Satã explicita bem para você ver, é isso que comanda, é isso mesmo. E esses caras todos que são vigaristas, pessoal, todos eles comungam disso. É isso aqui que comunga. Duvido que vai comungar. Pode até a igreja fazer lá, botar abençoar, ajoelhar lá, não sei o que, mas tudo cascateiro aquilo ali. Na hora de agir, vai agir com a Bíblia do Satã. Entendeu? Esse álbum dele agora lá em Maravilhando, ele está envolvido com mais de 500 milhões nos sites dele lá fora. Agora, com isso, fica bem retratado assim, né? Você entender porque que meus são só 3%. Se você vê que o mundo fica regido por essa pilantragem toda, né? Você vai achar o quê? Né? E tem coisa aí que está sendo falada no livro, você vê as pessoas que só estão preocupadas com o sucesso material, né? A Bíblia satânica. Você desenvolve a matéria, vai em frente, né? E o meu Senhor fala que ele não sente menor atrativo de conversar com esse tipo de gente. Se a pessoa se conversa com gente, o cara não entende política, não entende economia, não entende religião, não entende filosofia, não entende nada, cara. Aí só quer conversar sobre o que ele faz. Eu falo do carro, que tem quase que amor miserável. Eu diria um amor miserável, um maldito carro. Ele fica na internet e é um louco, um alucinado de internet. Mas você acha que esses caras têm consciência disso? Eles não têm consciência, cara. As pessoas ficam perdendo tempo enorme. Tem na cabeça nem nos pés. Aí aquelas conversinhas, um com o outro conversando, oi, olá, não sei o quê. Cara, porra, vai estudar, cara, vai ver, o mundo está se abrindo aí. Isso, a pergunta. Isso. Como mudar em prol da sociedade paradisíaca? Como mudar? Como mudar? É. Em prol dessa sociedade. Essa é uma pergunta que foi falada aí no livro, né? Quer ver, ó? Página, qual é a página? A página. Ah, já fechei. Página 67. 67? Para todo mundo. Essa é uma pergunta que é feita do livro. Não é? Como mudar em prol da sociedade paradisíaca? Ó. 67. Por que precisa mudar? Tem. São as perguntas todas dos paradigmas, né? A frase já está estabelecida, né? Em mudança existe um movimento de revolta violenta quando o poder estabelecido. Porque, vamos botar assim pela ordem das perguntas que eu estabeleci aqui do paradigma, para você entender. Primeiro eu disse assim, o que é paradigma? Né? Aí a primeira pergunta, o que é paradigma? Aí o exemplo que eu dou é o seguinte, você vê, o pessoal não joga arroz quando a pessoa casa? Por que faz isso? Para dar sorte. Isso já comprovadamente deu sorte ou não deu sorte, entendeu? Então a pessoa tem um paradigma. Outra, aquela que eu dei o exemplo da NASA, né? O pessoal ia com esses astronautas, ia para lá e começava a querer escrever
e não conseguia, porque, é claro, não tem gravidade, como é que é? A caneta já é a primeira coisa que não tem jeito. Aí ficou aquele problema e a NASA investiu uma fortuna para descobrir uma caneta que escrevesse lá em cima e tal. E o russo que competia com eles, qual foi a saída para eles? Foi lápis. Entendeu? Então você vê, mudou o paradigma, mas o americano, como não conseguia pensar de forma diferente, não se desligou que tinha que ser esferográfica, perdeu tempo, né? Então, primeira coisa, tem essas coisas do paradigma, o que é? Depois, por que se precisa mudá-lo? Né? A imersão fala, simplesmente porque a sociedade é infernal. Se ela fosse legal, não precisava mudar nada, continua com os paradigmas, tá certo? Mas como não tinha essa condição, então teve que dar uma mudança, mudou as coisas. Depois, aí vem esse negócio, como mudá-lo em prol, porque já que tem que mudar, como mudá-lo em prol de sociedade paradisíaca? Essa é a pergunta que ela fez, não é? Aí eu digo, aqui eu estou falando, você pode fazer por revolta violenta, né? Você pode, Mestão fala assim, fazendo mau uso da razão, os materialistas ambiciosos de cada época geram o aumento da insatisfação e das queixas, instigam a guerra e provocam a revolução social de caráter nocivo. Aí fala, existe também a mudança sensível de qualquer natureza, de uma grande transformação, seja contínua, logo progressiva, seja repentina. Ele fala, bom, tem várias coisas. Agora, por quê? Aí vem a pergunta, por que tem que ser feita do tipo da revolução messiânica? Né? Aí foi aquelas coisas que eu falei para vocês, da paz, do tipo de paz que as pessoas... Né? E aí chega um momento que eu digo assim, a paz tem como antônimo o conflito. E este pode ser externo e interno. O interno você vê, briga desde comunidade, famílias, tudo você tem, esses conflitos externos você tem uns montes. Agora, o conflito interno é aquele que tem como sinônimo, porque o conflito interno mesmo é a luta entre o bem e o mal que está dentro de você, ou seja, entre o espírito primordial seu e o espírito secundário, ou seja, o lado mais divino e o lado animal. Então, o que você tem, qual é a característica fortíssima para você se distanciar do animal? Ou melhor, falando em outras palavras, como o animal pode evoluir a se tornar um homem, por exemplo? Primeira característica, são aqueles animais que vão se tornando dóceis. Entendeu? À medida que vai se tornar docilidade, é uma característica antagônica do gar. Entendeu? Então, quais são as características? Para ter essa coisa interna, entendeu? Essa falta, um conflito interno, você tem que botar trégua, você tem que botar tranquilidade, você tem que botar equilíbrio, você tem que botar harmonia, isso que você tem que colocar dentro de você, não é? Aí vem um conflito interno como determinante. Aí seria, como foi falado ainda há pouco, você começar a acabar, de você começar a olhar para dentro de você e qual o trabalho que você tem que ser feito, né? Tá tocando uma campainha aí? Ah, é contigo? Bom, vamos lá. Aproveite, faça pergunta. Isso. Na verdade, como você estava falando, e ele tinha perguntado sobre o sonho, foi a parte que não gravou e não assistiu. Eu gostaria que você voltasse a falar de repente sobre o sonho. Ó, viu? Vai ajudar você no sitista, né? O sitista vai merecer agora. O problema é o seguinte, assim, está falando que o mundo, quando procura saber o mundo espiritual, que a gente tem que começar, porque o mundo material a gente bem ou mal já conhece. O problema agora é que o desconhecido é esse espírito, esse mundo espiritual, é isso que a gente tem que fazer. Então, começou a falar, o mundo espiritual é a gente entender como se fosse o mundo do pensamento. Porque a coisa mais espiritual que tem é o pensamento realmente, né? Que você não consegue pegar, nada. Agora, o pensamento era formado por uma trilogia, razão, sentimento e vontade, né? A gente não pode pensar pensamento, não, muita gente só enfoca pensamento com razão. Não, eu estou pensando, está raciocinando. Não, se você está sentindo, você está ligado com o pensamento, né? E você pode ter vontade. No mesmo instante, você está com as três coisas. Quando você está pensando, você, pô, rapaz, acho que aquele cara tem que passar o cerol nele, matar ele, não sei o quê. Que sentimento você está tendo? De amor? Está tendo sentimento, tá certo? E a vontade sua. Então,
E aí eu falei assim, eu disse, olha, mas esses pensamentos, o arquétipo quer dizer assim, são coisas que existem, que você fica aspirando sem saber bem porquê. Né? Por exemplo, sabedoria, amor e força, verdade, bem e belo. Você luta, você quer isso, mas você não, isso existe em algum lugar. Né? Chama-se um arquétipo. E você vai... Aí tem as evoluções do arquétipo, tem um monte de coisa para falar aí no mundo psicológico e tal. Mas então a gente fica pensando assim, uma razão boa não é uma razão que leve para a ignorância. Uma razão boa é aquela que leva para a sabedoria. Né? Um sentimento bom é aquele que leva para o amor, não para o ódio. A vontade é bom levar para uma força, não para uma insaciedade. Porque tem muita gente que tem vontade, mas se você olhar a vontade do cara, pô, tem que beber, tem que comer, tem não sei o quê. O que é isso? É insaciável, ele tem vontade, mas que vontade é essa? Então, quando eu coloco razão, sabedoria, que é o pensamento, e quando eu falo sabedoria, amor e força, estou falando do lado divino. Quando eu falo na ignorância e insaciedade, estou falando do espírito secundário, do lado animal. Entendeu? Então, eu digo, você vai para esse lado, com o pensamento, você vai para esse. Né? Quando você vai para o pensamento, você ganha os nomes japoneses. Né? Você leva para o pensamento ligado com sono, como ele falou, que é a vontade. Pensamento, naquele instante você está priorizando não tanto o raciocínio nem o sentimento, está priorizando a vontade. Né? Quando você vai para o cocorô, quer dizer, você vai para o sentimento. Né? Ou quando você vai para lá, você vai para o Kyodoshin, que é o mais raciocínio e tal. Você procura o caminho, né? Usando a razão, mais a razão do que outras coisas. Então, priorizando essas coisas. Obrigado pela... Ó, estatista, agradece ela aí. Que já tinha se perdido aí. Mas como é que voltou esse negócio? Hein? Não sabe? Não sei se está tomada, ele não está funcionando. Ah, tá. Mas agora voltou de novo, porque botou na tomada. Muito bem. Mas parou muita coisa, não? Não? 5 minutos tá bom. Pergunta. Não, é que ela está perguntando. A primeira dúvida foi do razão, que é o Yoshin, o sentimento e o vontade. Vontade é Sony. Sony. Aí, Paulo, faz pergunta aí, Paulo. Aí, ó. Vai lá também, aí, o vizinho do Paulo aí, o Flávio. Natasha, faz pergunta, Natasha. Você gosta de fazer pergunta? Lili, que está aí, olha, Lili. Nessa fala da Bíblia do século XXI, nesses capítulos, nesses tópicos, o senhor vai fazer um link entre mesmo a Bíblia católica com o Messias messiânico? Não. Eventualmente se toca nisso, mas não vai ser minha preocupação não, né? Quer dizer, a Bíblia do século I, quer dizer, o Antigo e Novo Testamento, né? Mas se você olhar, elas... Acho que assim, como já deu o que tinha que dar, né? Porque você usa o Cristo... Coisas assim básicas, porque Cristo anunciou várias coisas que tem que se concretizar agora, quer dizer, ele falou do reino do céu, falou do juízo final, isso, agora alguém tem que começar a botar a mão na massa. Agora, coisas que ele pregou que foi interessante, mas missão é ver um pouco diferente, né? Comportamentos muito, por exemplo, você dar a face, você amar o seu inimigo, não sei o quê, papapá. Isso são coisas interessantes, assim, mais difícil de fazer e tal. Mas tem uma hora que missão trabalha com Deus mais como justiça, né? Então, esse Deus amor do cristão, ele tem um determinado nível, né? Porque eu acho que o nível, é como ele fala, até o Kenjitsu, né, que é da inteligência da percepção verdadeira, você sai esqueci o nome, esqueci o nome. Você vai passando para Dai, não sei o quê, até chegar ao Kenjitsu, ele falou, isso tem níveis também. O próprio de Cristo era um,
não vou falar a palavra Cristo não, porque a palavra é meio esquisita, vou falar Jesus, né? Porque Cristo e Jesus são diferentes, quer dizer. Então, falar em Jesus. Jesus eu tinha um nível que a gente estuda diferente. Falar com Buda, não vou falar Buda e Sakyamuni, vou falar Sakyamuni. Buda, Cristo são status de você chegar lá, como o Canon também é, como é que Meixo Sama, Canon, que é melhor falando, ou então, como é o Kyosho também são tronos, né? Você ocupa esses tronos, quer dizer, você pode ocupar por uma herança, ou você pode ocupar por uma sabedoria. Às vezes determinados tronos são ocupados, mas não são por... Esse que dá o problema. Esse aí que dá o problema aí, né? Porque tem que ser ocupado por... Não é porque quando é nessa faixa, o perigo é de vir a política no meio, entendeu? Tem muita gente que às vezes arvora um cargo alto, mas o cara não tem nem competência para aquele cargo alto. Ele não só faz os outros sofrer, como sofre também, porque ele não está na altura daquele cargo. E aí ele desmorona tudo, porque a gente já sabe que o primeiro elo espiritual mais forte é o cara que tem um elo espiritual fortíssimo, ligação com muita gente. Se ele não for bom, meu amigo, vai fazer muita gente sofrer. E faz sofrer muito. Né? O senhor deu um exemplo, por gentileza, de que é um cara que o crescimento ser demorado mostra que o mal está segurando. Dê um exemplo desse mal que segura, mesmo sendo messiânico, mesmo sendo negro. Diz aqui, se demora a crescer, porque o mal segura. Dê um exemplo. Mas continua aí no texto mesmo, quer ver? Por isso, entendendo isso, entendo isso, sentindo isso, tornando-se fiel, o mesmo pensando que é preciso fazer que as pessoas se tornem fiéis também, as pessoas ainda ficam no lenga-lenga. Porque, de um lado, existem espíritos que atrapalham. Os espíritos que atrapalham irão enfraquecendo cada vez mais daqui para frente. Então as coisas irão se normalizar. Então ele está dizendo que isso vai ser enfraquecido daqui para frente. É natural esse enfraquecimento que vai sofrer esse negativo, digamos assim. O negativo, rapaz, eu podia te dar um exemplo, sabe como que eu vejo? Sabe, com o passar do tempo, as pessoas vão se enfraquecendo de tal forma que... Vamos botar até que o cara seja messiânico, para simplificar a nossa história. Daqui a pouco você vai ver que o camarada já tem dificuldade de ler, né? Tem dificuldade de ministrar, às vezes, orelha ou receber, botar donativo, né? O camarada vai se enfraquecendo nessas coisas bem basiconas, né? Bem assim do cara devoto, chamado devoto. A devoção dele vai baixando a bola. Ele não vai percebendo, porque o jogo do negativo, ele é esperto. Ele não é... Se ele der um tranco, de repente, o cara vai, né? Eu vejo comigo eu vejo muito como negativo, às vezes atua. Eu fico rindo, né? Porque, às vezes eu estou lá metido quando eu vou fazer culto, eu já falei isso para vocês. Aí vem aquele sopro, né? Querendo diminuir, ou querendo... eu já estou cansado, às vezes. Tem vezes que eu estou cansado. Aí de, não faz isso aí não, encurta esse negócio. Aí eu, tá bom, vai siga seu caminho, entendeu? Porque fica te buzinando coisas para... Você está cansado, você já está suscetível a receber uma cantada, né? Você leva uma cantada logo. Aí tu tem que tomar cuidado com essas cantadas, né? Cristo sofreu aquela cantada, Cristo não sofreu cantada no deserto? No deserto, 40 dias, nego, prometeu e tudo. O que é? Não, Luiz aí tem que falar sobre o desenvolvimento industrial do Brasil. Eu aceitei isso de casa geral, mas eu vou acordar muito cedo, porque eu tenho que fazer o meu culto, agora tenho os alimentos do antepassado, porque eu não vou poder estar aqui à tarde, agora tem a minha mãe, então eu tenho que acordar muito cedo. Eu acordei cedo, mas é a mesma coisa, e livro, não sei o que. Não é? Mas assim, você cria uma sintonia, não sei, mas vem isso mesmo. Isso aí é chato pra caramba, hein? Você precisa fazer tudo isso, dá vontade de jogar tudo.
vai, eu acho que você vai conversando com o seu segundo eu. Ah, sim. Né? Você vai conversando com o seu segundo eu, você vai A cigana? A cigana? Vai conversando com o seu segundo eu, você vai conversando, você vai entrando com sua essência mais assim, espiritual, não quer falar divina. Você vai tendo olhando isso de uma outra forma, sem ser o devocional. Sabe o que eu acho um segredo mesmo, assim? Se cada um puder fazer isso, é a melhor coisa que tem. Vai introjetando, mas é uma palavra que o pessoal usa, está na massa do sangue, vai botando os ensinamentos dentro. Porque isso, quando acontece alguma coisa, aí no livro eu coloquei essa questão, é bom estar com isso assim dentro, porque quando acontece alguma coisa, aí você sabe, a resposta é essa. Porque se você ficar em dúvida o que você vai fazer, é melhor até não fazer nada, é melhor você tenta ler, se for possível, se der tempo, ler, porque você vai encontrar alguma coisa que diga mais ou menos o que você tem que fazer, ou vai dizer totalmente, não sei, né? Depende do nível de cada um. Mas acho que o segredo é esse. Por isso que eu quando eu falo assim, né, não é só busca, porque milagre, se você não entende, daqui a pouco o cara está procurando mordomia, né? Está procurando, e aí ele não está obedecendo a lei, não está fazendo, porque ele já tem que obedecer a lei. Se ele não obedece a lei, acha que Deus vai dar vantagem para ele, passando por cima da lei só porque ele é o gostosão, não vai entrar nessa. Então, para isso precisa compreender, precisa conhecer os ensinamentos. Eu acho que você precisa ter... Você precisa ter a verdade para saber o caminho, para você poder trilhar o caminho. Né? Essa coisa do ensinamento que o senhor falou é interessante. Antigamente eu lia um ensinamento a cada dia. Aí depois me deu vontade de ler, ler sempre. Passa por 30 dias lendo, né? De preferência o ensinamento do mês. Né? Que é no início do mês, mesmo que você ainda no nosso culto é o último, né? Mas mesmo que você não tenha ainda feito seu culto, mas não quer dizer que você não possa ler, ele já foi divulgado. Esse programa para massa, depois a gente discute isso aí. Oi? Eu preciso ter muita coragem para estar aqui, até porque eu estou pensando a seleção, que as pessoas todas já estão adiantadas, né? Há muito tempo. Eu preciso ter muita coragem de estar aqui para fazer perguntas, meio desafiadoras, mas eu acho que se não for assim, também não tem sentido estar aqui. Uma coisa que para mim, uma outra questão, é porque nessa multiplicidade imensa da criação, né? Eu até fiz até um poema falando que chamou Deus diz a sociedade, ou seja, ele tem fluxo criador assustador e não satisfeito pelo homem, e dá ao homem essa missão, continue agindo do domínio, né? E que o desassossego criador. Então, nesse universo tão amplo, são questões que vão na cabeça, por que tem de haver tanto preciso, por que nós precisamos fazer essa leitura literalíssima de tanto Messias, num momento extremamente crítico, né? E onde a multiplicidade está aí evidente. Porque eu, por acaso, não tenho nada para acabar, mas caiu nas minhas mãos, que minha amiga convidou, e estou lendo o livro Poder da Cabala, e para quê? Eu li com olho. E aí eu vejo exatíssimamente este ponto que nós falamos agora, este exato momento está aqui. A Cabala, sabe, com as mesmas características, ou seja, e quando peguei alguns livros, li pouco ainda, mas quando peguei alguns livros de discussão, eu já encontrei ali conhecimentos que eu já os tinha há muito tempo, por outras vias, tá? Porque ele é um índio, ele tem contatos. Então, eu não consigo entender ainda, por enquanto, porque é que nós temos que ter um ser que vai ser, por exemplo, essa atualização, essa coisa do
botar a mão na massa e pôr em prática, isso eu acho aliás, principalmente os proibidos vão embora. Eu falei, caramba, isso é legal mesmo. Quem é que vem botar a mão na massa para tornar isso uma coisa prática e efetiva? Né? Eu fala assim. E aí acho que tem um sentido muito grande. Né? Sabe onde está o segredo disso? Agora, por que eu não entendo mesmo, Júlio? Por que é preciso que haja assim? O problema do Messias, ele está ligado, vamos falar assim, ao poder. Porque na medida que a gente vai evoluindo, nós todos vamos evoluindo, nós vamos alcançando determinado nível, o nosso poder vai ficando maior. Quer dizer, à medida que você se espiritualiza, é inversamente proporcional ao teu poder material. Quer dizer, vamos dar um exemplo gritante. O exemplo gritante seria, você tem o urânio, você enriquece o urânio, não sei o que, você é capaz de fazer uma fissão nuclear, você faz uma destruição enorme. Em compensação, o Sama fala que o Jorei, que é uma energia espiritual, é uma bomba atômica em relação àquilo lá, muito mais poderosa do que isso, né? Então quer dizer que a gente nota logo de cara que funciona ao contrário, inversamente. Quer dizer, à medida que o poder espiritual aumenta, a gente vai vendo o poder material. Então a gente vai se elevando e vai tendo o seu poder. Agora, a gente tem que acompanhar isso até o final. Quer dizer, tem seres na Terra que foram reencarnando, foram crescendo e chegaram a ganhar status. Mas se a gente pensar assim, Jesus, Jeroboão, começar a ver Meixo Sama e o príncipe Shotoku, você vai começar a ver que são reencarnações anteriores. Então, naquela etapa, ele estava no nível, ele vai passando para o nível maior, à medida que vai vivendo e vai sendo bem, né, bom, e tal, ele vai crescendo de nível, e o poder dele vai aumentando. Então tem horas que no planeta que é preciso vir alguém, ou chegar alguém com um poder grande para poder realizar as coisas, porque senão não consegue, né? O negativo já bota o cara para fora no instantinho. O que Meixo Sama sofreu de negativo e várias coisas. Ele foi parar na prisão por causa de coisas do terreno lá, do solo sagrado que estava fazendo. Quer dizer, você vê como eles enrolam o negócio todo, bota você numa confusão, né? E no momento da era do dia, com a entrada do elemento fogo cada vez mais forte, era necessário alguém que pudesse canalizar essa luz, criar uma fórmula. Ele criou 2 métodos, né? Ele criou um método que está através do Ricari, condensou aqui, e na distribuição botou o método que é tradicional, que é pelas mãos, que muita gente já fazia isso. Então o problema é que, se você olhar assim o Ricari, olhar um passe magnético, olhar qualquer coisa, você vê qual é a diferença. A diferença está no poder de quem está no comando. No caso, o Meixo Sama chamou o comando para ele, botou escrito lá a luz, elo espiritual lá, e ele está no mundo espiritual e continua distribuindo essa luz, porque senão a luz, quando chega às vezes difusa, e tem gente, como naquela época Cristo não fazia milagre, fazia, mas ele tinha capacidade de aglutinar aquele elemento fogo, aglutinar aqui e distribuir, mas ele, em compensação, não tinha capacidade de fazer isso para o seu discípulo. O seu discípulo já não tinha essa capacidade, ele não tinha capacidade de distribuir isso. Já Meixo Sama já fez isso distribuindo. Então, muito dos seus membros é capaz de produzir algumas coisas muito interessantes, porque ele está sendo distribuído o poder. Então, através desse poder, realmente, nós vamos chamar de Messias Salvador, né? Que é salvador de tudo quanto é ângulo, inclusive da iluminação, trazer iluminação para o mundo, né? Trazer, despertar da natureza divina. É um salvador desse aspecto grandioso, né? Limitado a dar vida a quem não merece. Isso aí não tem significado, né? Então, é necessário para essa época, mas para isso a gente precisa atender a era do dia, a era da noite, saber essas coisas todas no mundo espiritual, porque aí começa a ter que dominar o mundo espiritual, porque no mundo material a gente só conhece dia e noite, se a questão se o sol aparece ou desaparece, não sei o que e tal.
No mundo espiritual, essa era de claridade, ou menos claridade, ela também funciona, precisa conhecer como é que é isso. E tem tempos para tudo, tem de 10 em 10 anos, 100 em 100, tem de 3.000 anos, o número 3 é um mistério que ele fala, tal. Então, 3.000 anos, as coisas começam a trazer novidade. Então, com essa novidade, precisava ter uma pessoa para... Agora, o problema é o seguinte, por que não existem outros, né? O problema, tudo indica que não tinha gente com esse nível. Entendeu? Não tem gente. Cristo e Buda trouxeram grandes contribuições, mas o nível dele ainda não é muito alto para essa época. Tanto é que, se você for lendo, você vai ver que Cristo e outros, você vai notar que eles estão pedindo auxílio. Eles querem fazer, contribuir com o mundo divino, tal, né, para essa época. Mas eles... Pô, se a pessoa redimir o pecado do mundo, quer dizer você jogar para si, e você depois tem que purgar aquilo tudo. Então Cristo trouxe o pecado para cima dele, quer dizer, agora ele tem que purgar aquilo. Quer dizer, não é fácil não, quer dizer, não é... Mestre Sama andou contribuindo para esse purgar dele, entendeu? Você vai lendo aí, você vai vendo. Então agora, com isso, essa estratégia de Mestre Sama é correta, porque ele mesmo fala. Primeiro eu tenho que salvar as divindades e os Budas. Porque se eu não fizer isso, eu preciso de auxílio, eu preciso de pegar essas pessoas. Então ele está fazendo com que essas pessoas fiquem mais puros. E mais puras vão ajudar muito mais gente, entendeu? Inclusive, se você fizer Cristo ficar num ângulo maior ainda, ele vai ajudar todo mundo que é cristão, né? Ter mais poder. Porque conforme está hoje, você está notando o seguinte, o cristianismo está fraco, né? O cristianismo é fraco, ele não... tem poucos milagres, tem muito pouca coisa, entendeu, acontecendo. Quer dizer, se ele fosse muito forte, você vê, os Estados Unidos é cristão, né? Poderia estar completamente diferente. Por que não tem força para fazer isso, né? Você nota logo a fraqueza. Você vê... fica às vezes... É muito preocupado com caridade, de fazer... Hein? O budismo, ele foi num pedaço da Era da Noite, ele foi o mais importante. Disparadamente foi o mais importante. Depois ele perdeu para o cristianismo. Você vê que, se você botar... Buda veio 5 séculos antes de Cristo, né? Você vê que ele ganhou, naquela época toda, ele mandava. Né? Hoje ele não manda nem na Índia. Hoje é a Indonésia que está... isso que está mais forte está fora. Né? Então, o budismo está um pouco lá no Japão. Né? Tem poucos lugares, ele perdeu muito. O budismo perdeu muito. E é o budismo do sol, né? O budismo é terra, né? Não, eu digo, mas é Nichiren. Sim. Aí sim. Bem. O budismo é terra, o Cristo é água, né? E Mestre Sama é fogo. Quer dizer, então já fica mais ou menos claro que a água é assim, ela é boa para esparramar, para botar muito cristão no mundo, não sei o que e tal. Mas em compensação não tem nem um sojo dentro dele. Tem muito pouco gente de praticar, né? Muita gente pouco que pratica, quer dizer, eu sou cristão, mas o que interessa? Você é cristão, mas não. Entendeu? Hein? Respondendo também talvez a pergunta, né? Tá. Esse negócio do anticristo que você falou, a época, a evolução. Ontem nós vimos um vídeo e que fala mais ou menos isso. Tinha um cego pedindo esmola e aí as pessoas jogavam as moedinhas. Aí veio, vamos dizer assim, poucas pessoas passaram. Aí veio, vamos dizer, entre aspas, uma messiânica, aí parou, ele botou a mão assim, não enxerga, né, viu? Tá na internet. Aí ele passou a mão no sapato dela. Aí ela pegou a plaquinha dele, escreveu alguma coisa. E aí começaram a vir, chover dinheiro. Aí quando ela passou de volta, depois de muito tempo, parou de novo, ele passou a mão no sapato, não era ela. Aí perguntou, o que você escreveu? Que na plaquinha estava, eu sou cego. Aí, o que ela escreveu? O dia está lindo.
Ela falou assim, não, eu escrevi a mesma coisa, mas com outras palavras. O dia está lindo, eu não consigo ver, me ajude. Ah, tá. Não falou que ele era cego, né? Porque ele sou cego, me ajude. Aí o pessoal se chocou, chamou a atenção, a palavra está na internet. É o anticristo, né? Sabe qual vai ser? Eu não sei se vocês se sentem assim, mas eu me sinto assim, que não é meu temperamento. Quer dizer, meu temperamento é assim, eu sou mais padágio, largadão, entendeu? Então assim, eu fico assim, às vezes, poxa, já pensou? Ter que explicar. Aliás, se eu sair daqui, eu não falo isso para ninguém mesmo, quer dizer, nem o pessoal nem se bobear, não sabe nem que eu sou messiânico, não sabe nada, entendeu? Por exemplo, onde que eu moro lá, o pessoal começou a querer saber, mas eu desfaço logo, faço uma confusão logo, entendeu como é que é? Porque tem gente que começa a querer tratar você de maneira, esperando de você um comportamento que não é meu, entendeu? Aquele negócio daquele salamaleque, eu não sei o que você vai falar, aquele negócio, eu já não, cara, peraí, você está na linha na mesma que eu, eu tô junto, agora se você quiser me fazer de escravo aí, eu tô fora, entendeu? Então tem gente que através de gentileza, de coisa, fica fazendo você escravo, entendeu? Então eu já vou cortando isso de saída, não quero ser escravo de ninguém não, cara, entendeu? Então aqui eu falo assim, porque eu digo assim, poxa, isso é o que eu acredito, é o que eu acho que o mundo vai ser assim, a gente precisa disso, entendeu? Então eu não consigo me sentir constrangido, entendeu? Eu tenho que falar, entendeu? Mas eu acho às vezes estranho, que você pode estar falando e a pessoa pode não estar acreditando, não querer aquilo. Então eu ao mesmo tempo tenho que respeitar isso, mas ao mesmo tempo eu tenho que anunciar, então fica uma confusão. Você entende como é que é? Isso que o Mestre Sama, em parte, ele passava, porque ele dizia assim, quando eu vou conversar com pessoas que não é membro, ele já ficava em polvaréu, porque ou quer enganar ele, querendo vender alguma coisa, entendeu? Ou ele não tinha conversa, porque ele começava a conversar um pouco mais e a pessoa não, cadê? Feito assim, prossiga, e o cara não prossegue, entendeu? Ele fica estacionado, aí o que é que a pessoa começa a sentir? Eu acho que eu estou incomodando, né? Já pensou o Mestre Sama querendo? Eu fico imaginando, coitado do Mestre Sama, com aquele bando de dedicantes, tudo cada vez, devia ter uns caras grossos pro burro ali naquele meio, né? Tinha que espinafrar o cara, falar um monte de coisa. Faça ideia, corrigiu o cara o tempo todo. Pô, bota isso aqui 20 centímetros, o cara não conseguia botar 20 centímetros. O outro falava para ele, Mestre Sama entende de jorei, mas de agricultura não. Ele, tá bom, fica calado. Entendeu? Você faça ideia, um cara tem que ouvir essa baboseira toda, né? E ele não poder desenvolver nada, quer dizer, tem que adiantar. O cara está ali pertinho dele, ele falava, chegou um ponto, vamos falar dos status do Kyosho, que a segunda líder, que foi a mulher dele, ele falou, nem minha mulher entende direito, você imagina, e ela foi a segunda líder. Tinha gente melhor para botar? Eu acho que não, né? Entendeu? Olha como é que, coitado de Mestre Sama, eu fico pensando, casou com a mulher, está ali do lado dele, e não entende direito ele. É porque de vez em quando entrava, discutiam coisa de arte ou de outra coisa. Começou a ficar, essa mulher danada, cara. Fazer o quê? E é a segunda líder. Entendeu? Então a gente vai vivenciar muito isso. Agora, o outro lado tem todo o direito de achar que a gente é arrogante, presunçoso, que acha que é o dono da verdade, que não sei o quê. Tudo bem, o que eu posso fazer? É questão crucial, uma questão chamada de crença, né? A crença é que está em jogo. E essa crença você não pode chegar, você não pode fazer isso. A crença estabelece como? Você vai... A crença, principalmente para mim, parece incrível, vou levar para o mundo espiritual. A crença é uma coisa que você tem afinidade anterior. Daí começa a conversa, não é da agora não, entendeu? Você tem aquela afinidade anterior, já viveu com aquela pessoa lá naquela outra época. Quem sabe se nós não fomos aquele das 3.000 anos atrás, quando disse assim, olha, prepara a barra aí que nós vamos passar um sufoco aí, mas eu vou salvar todo mundo. Se a gente estava lá naquela época, a gente já tem afinidade lá, entendeu? Então quando você olha assim, você já começa a se reconhecer, não precisa muita conversinha não, entendeu?
Agora tem gente que não, precisa de muita conversa, muito milagre, e tem gente que pode receber um montão de milagre que não vai se convencer, entendeu? Então o que acontece? Não tem afinidade. Agora, se tudo que a gente fala é verdade, imagina quem não tem afinidade com a verdade, aonde que ele vai estar? Isso é um problema, não sou eu que vou estar com problema, entendeu? Porque se a pessoa aquele negócio não entra, aí você, tudo bem, você podia pensar assim, tá bem, você não está entrando, então eu vou entrar na sua. Qual é a sua proposta? Se o cara não desenvolve a proposta dele, é viver uma vida sem sentido, significado. Como é que pode, pô? Você quer me propor essa vida para mim? Quando morreu, acabou. Ah, quando morreu, acabou? E se quando chegar lá do outro lado, não acabou? Como é que você vai estar? O meu chama não fala, aquele pessoal do catedrático aqui, quando morreu, fizeram lá para receber a informação, a mulher lá, não, se parece ser meu marido, parece tal. Aí está meio confuso, né? Está meio confuso, claro. Porque vai para um lado que ele não entende nada. Ele entendia de matemática, de física, de química, sei lá o quê. Isso era o mundo dele. Mundinho pequeno. Porque quando o cara pensa assim, não, eu sou bem sucedido material. Sim, mas qual é o seu mundo? Qual é a sua visão de mundo? Qual é a sua visão de mundo? Você é desse tamaninho, cara. O mundo é desse tamanho. É como é que acho que foi o Buda. Assim, pô, você está metendo, você está num navio, né? Você está olhando. O que você está vendo? Pô, aqui, ó, tem claridade para cá, tem céu para lá, tem montanha para cá, e tu está só olhando aquele. Quando diz que estava, prosseguiu, ainda estava nos pés de Buda, sei lá qual era a palavra que ele usou. Hein? Não está afinado, ao contrário, está muito afinado. Sim. Mas só que essa afinação, ela se dá a partir de várias coisas. A questão é que diante do tudo. Então, nesse ampliar-se de afinações, é que eu acho estranho, entendeu? Ao contrário, eu me afino com um monte de coisa, senão eu estaria lá na igreja. Por conta de essa afinação vir de vários pontos. Ela vem por vários caminhos, né? E talvez até seja uma pergunta besta, e eu fico e pergunto, por que você quer saber que eu amo né? Já que o mais importante é a afirmação. Afine-se, seguindo não. Seguindo ou não, quer dizer, se você é Messias, se você não é. O importante é a afinação. Né? E se é a afinação, se alguém vai quiser aplicar, eu acho que o mais importante é a afinação, talvez eu não tenha que seja. Você quer ver? Bota assim um exemplo. Você pega uma pessoa, você vai dar assistência a ela, suponhamos que ela tenha 180 quilos. Quando você olha para aquilo, assim, bom, isso faz bem à saúde? Se fizer bem à saúde, tudo bem. Mas se você olha, você tem um coração de um tamanho que geralmente todo mundo tem um coração daquele tamanho. Você carregar 180 quilos, está sobrecarregando o coração, não é? Você quer fazer alguns movimentos, algumas coisas tal, é necessário fazer, às vezes você vai ficar parado. Quando você começar a observar isso, você diz, mas o que está movendo essa pessoa a ter isso? Aí se você olhar para o espírito secundário, olhar que um dos itens do espírito secundário é a insaciedade, você vê que aquela pessoa é insaciável. Ela precisa corrigir isso. Quando o pessoal fala assim, você tem que fazer reeducação alimentar, o que é isso? A palavra que está sendo usada aí é dizer o seguinte, o espírito primordial tem que ganhar disso, cara. Né? Você tem que começar a pensar o que tem que ser feito realmente para você voltar ao equilíbrio. E com isso a gente podia falar em várias coisas. Quer dizer, então a pessoa tem afinidade? Tem. Todas as pessoas têm afinidade. Agora a pessoa tem que escolher que afinidade quer ter. Se é para o lado animal ou se é para o lado divino. Se é para o lado animal, é fácil. É ser egoísta mesmo, pode ser apegado. A grande performance do animal foi ser apegado. Porque se ele não fosse apegado, ele não sobreviveria. Quer dizer, isso foi ótimo para o animal? Foi.
mas para agora é bom? Não. Entendeu? Então, quando você vai se aproximando do lado divino, você vê que o apego você tem que largar. Mas o apego foi fundamental para o lado animal. Entendeu? Assim, as afinidades nossas, a gente tem que saber se a gente quer soltar aquilo tudo que foi uma coisa positiva na nossa evolução da humanidade, que a gente faz parte, se a gente vai soltar isso e vai se espiritualizando e começando a ter prazeres, a ter, vamos falar, até chegar ao belo, né? É isso que a gente tem que caminhar. E, porque, pensa assim, quando a gente pensa assim, quer ver? Pensa um cara bem da época de hoje. Porra, esse paraíso deve ser um saco. O que eu vou fazer lá? Né? Pô, lá, eu acordo aqui, o que eu faço? Eu trabalho. Pensa um pouquinho mais. Eu trabalho. Pensa um pouquinho mais. Eu trabalho. Porque hoje é assim, né? A tua vida é só trabalho. Lá você vai poder trabalhar? Cara, você não precisa trabalhar? Por que eu vou fazer? Isso vai ser um tédio. Vou chegar lá, não tenho que trabalhar. Porque, você entende? O cara não sabe o que vai pôr no lugar. Ele está tão... A palavra que a gente usou na física quântica, na física moderna, ciência espiritualista, o que é o bem e o que é o mal? O bem é a criatividade, o mal é o condicionamento. As pessoas estão condicionadas. Entendeu? Então a pessoa condicionada, ela não tem criatividade nenhuma. Ela só repete o que o sistema, vou estar falando com você, o que o sistema quer. Você é um reprodutor daquilo. Você só reproduz as relações de produção, as relações de hegemonia, as relações de dominação, a religião. Entendeu? Você é um reprodutor. Quer você queira saber ou não, você não cria nada. Você não tem a ideia básica que você... Não, eu tenho uma missão de construir o paraíso na Terra. Eu tenho uma missão de dar vida, a missão a todas as coisas. O cara não tem essa visão, ele começa a ter uma visão particular dele, só. É egoísta, entendeu? É tudo isso, saciável, é egoísta, é ignorante. Ignorante quer dizer, não é grossura não, é ignorante mesmo. Ignora. Você entendeu? Ignora. Ignorante é diferente de grossura, não estou falando de grossura não. O cara ignora. E é o cara que fecha a questão. Você está conversando com a pessoa, ele fechou a questão. Você viu que ele fechou a questão. Ele quer continuar sendo ignorante. Ele não desenvolve, ele não faz pergunta, ele não tem dúvida, entendeu? Se a pessoa, você conversar com uma pessoa que não tem dúvida, ele só tem certeza. E se ele só tem certeza? E se ele estiver no caminho errado? Como é que fica isso? Porque a gente tem o seguinte, a gente constitui a certeza nossa através de dúvidas. Você vai chegando à certeza através de dúvidas. Você não chega à certeza logo de cara. Quem fizer isso é ignorante. Mestre Sama, o que o Manda fala aí? A dúvida é o princípio da crença. Fica duvidando, até você constituindo as certezas. Eu ainda tenho muitas incertezas. O que eu vou fazer? Eu tenho que elaborar até chegar lá, né? Quanto que eu vou chegar? Talvez eu tivesse que chegar a isso, chegou isso aqui, já está bom. Eu antes só tinha isso, né? O processo evolutivo de cada um, o importante é a gente ter a certeza que está crescendo. Essa é uma das propostas do curso, crescer espiritualmente. Tá? Já está próximo da hora aí? Não sei. Bom, pessoal, olha só, ô Saitista, não sei o que é que ficou faltando aí, vocês viram as pessoas aqui hoje, esperamos que as pessoas voltem em fevereiro, né? Tá certo? E olha, ô Marcão Furão, e o Cristiano? Cadê o Cristiano? Ô Cristiano, nem vai ver que ele vai chegar aqui 7h30 da noite. O horário dele é 7h30 da noite, só consegue chegar às 7h30 da noite. Muito obrigado a todos e...